Fala Esquadrão Drible do Lipe. Hoje vamos continuar a história de um dos maiores clubes de futebol do mundo. Não esqueça do triplo C. Curta, comente e compartilhe. Também conto com a sua inscrição para chegarmos na meta de 10 mil inscritos. Bora pro vídeo. Em 1908, o Clube de Regatas Vasco da Gama já era uma instituição respeitada no Rio de Janeiro, mesmo tendo apenas 10 anos de fundação. Criado em 1898 para a prática do remo, o clube vivia sua primeira década consolidando sua identidade esportiva e social. O remo ainda era a principal modalidade, e o Vasco se destacava nas competições náuticas da Baía de Guanabara, atraindo torcedores e simpatizantes. As regatas eram grandes eventos, acompanhados por bandas de música, festas populares e a presença marcante dos imigrantes portugueses, que viam no clube um símbolo de orgulho e representatividade. Em 1908, o Vasco também começava a observar de perto um novo esporte que crescia na cidade, o futebol. Apesar de ainda não ter oficialmente aderido à modalidade, que só chegaria em 1915, dirigentes e associados já demonstravam curiosidade, acompanhando os jogos de outros clubes cariocas. Naquele ano, o Vasco fortalecia sua estrutura social, ampliava o número de sócios e consolidava-se como uma potência no remo, pavimentando o caminho para se tornar, no futuro, um dos clubes mais populares e multiculturais do Brasil. O ano de 1909 marcou a continuidade da consolidação do Clube de Regatas Vasco da Gama como uma potência no remo carioca. O clube, fundado por imigrantes portugueses, já havia conquistado espaço e respeito nas disputas da Baía de Guanabara, e em 1909 seguia sendo um dos grandes nomes das regatas, atraindo público fiel e apaixonado. As competições de remo eram verdadeiros espetáculos sociais, os barcos do Vasco, com suas cores tradicionais, disputavam lado a lado com os de rivais históricos como Flamengo e Botafogo, em provas intensas que inflamavam a torcida. Ao mesmo tempo, o clube vivia um momento de expansão interna. O número de sócios aumentava, a sede social ganhava importância como espaço de convivência e eventos culturais, e o Vasco se consolidava não apenas como um clube esportivo, mas como um centro de integração da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. Embora o futebol já chamasse a atenção no cenário carioca, em 1909 o Vasco permanecia firmemente dedicado ao remo, ainda sem imaginar que, poucos anos depois, o novo esporte transformaria sua história para sempre. Em 1910, o Clube de Regatas Vasco da Gama seguia firme como uma das grandes referências do remo carioca. A cada regata disputada na Baía de Guanabara, os vascaínos mostravam sua força e organização, transformando cada vitória em uma festa que unia torcedores, atletas e a comunidade portuguesa que via no clube um símbolo de identidade. O prestígio do Vasco crescia não apenas pelo desempenho esportivo, mas também pela sua estrutura social. A sede era um ponto de encontro animado, com atividades culturais e confraternizações que aproximavam ainda mais os associados e davam ao clube uma atmosfera de família. Enquanto isso, o futebol começava a se expandir rapidamente no Rio de Janeiro, conquistando jovens e atraindo multidões. O Vasco ainda não havia aderido oficialmente à modalidade, mas acompanhava de perto esse movimento, com sócios já demonstrando interesse em ver o clube disputar também nos gramados. Assim, em 1910, o Vasco se fortalecia no remo, ampliava sua vida social e cultural, e se preparava, mesmo sem perceber, para um futuro em que sua história seria marcada para sempre pela bola rolando. Em 1911, o Clube de Regatas Vasco da Gama completava 13 anos de história e seguia crescendo em prestígio. No remo, o clube continuava a ser presença constante nas competições da Baía de Guanabara, enfrentando rivais tradicionais e reforçando sua imagem como uma das potências do esporte aquático no Rio de Janeiro. As regatas eram mais do que simples disputas, eram grandes eventos sociais, e os barcos cruzando as águas com as cores vascaínas despertavam orgulho e emoção entre os torcedores. Cada vitória representava a força da colônia portuguesa e o esforço coletivo dos atletas e dirigentes. Ao mesmo tempo, o clube se expandia socialmente. A sede era cada vez mais movimentada, tornando-se espaço de encontros, festas e integração, o que aumentava o número de associados. Esse crescimento ajudava a consolidar o Vasco como instituição cultural e esportiva, muito além das raias do remo. Enquanto o futebol começava a dominar a cena carioca, o Vasco permanecia focado em seu esporte original, mas já havia sinais de que, em breve, a bola também faria parte da trajetória cruzmaltina. Em 1912, o Clube de Regatas Vasco da Gama já era um dos pilares do remo no Rio de Janeiro. Suas embarcações cruzavam a Baía de Guanabara com vigor, mantendo o clube entre os mais respeitados do cenário esportivo carioca. Cada regata era um espetáculo, e música, bandeiras tremulando e a torcida portuguesa acompanhando com entusiasmo cada remada dos atletas vascaínos. Mas esse ano também foi especial porque o futebol vivia um momento de virada na cidade.
Clubes como Fluminense, Flamengo e Botafogo já haviam abraçado a nova modalidade, e os campeonatos começavam a ganhar destaque. O Vasco, ainda voltado exclusivamente ao remo, observava esse crescimento com atenção. Alguns sócios já pediam que o clube se organizasse para entrar no esporte que se popularizava rapidamente. Enquanto isso, a vida social do Vasco florescia. A sede seguia como ponto de encontro da comunidade lusa, fortalecendo laços de amizade, cultura e pertencimento. Assim, em 1912, o Vasco mantinha sua força nas águas, mas começava a sentir os ventos da mudança que, em poucos anos, o levariam também aos gramados. Em 1913, o Clube de Regatas Vasco da Gama seguia firme como um dos grandes protagonistas do remo carioca. Suas tripulações eram competitivas, e cada regata na Baía de Guanabara trazia o entusiasmo da colônia portuguesa, que lotava os arredores para apoiar os barcos cruzmaltinos. O Vasco já não era apenas um clube, era um símbolo de orgulho para milhares de imigrantes e seus descendentes no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, o futebol crescia a passos largos. O campeonato carioca já movimentava torcedores e atraía novos clubes, consolidando o esporte como paixão popular. No Vasco, embora o remo ainda fosse a prioridade, a pressão interna para abraçar a bola aumentava. Sócios e jovens simpatizantes viam no futebol uma oportunidade de projetar ainda mais o nome da instituição. Na vida social, 1913 também foi de fortalecimento. A sede recebia eventos culturais, festas e encontros que reforçavam o papel do clube como ponto de integração da comunidade lusa. Assim, em 1913, o Vasco se mantinha como potência no remo e começava a sentir de forma mais intensa o chamado do futebol, que em breve mudaria para sempre o rumo de sua história. Em 1914, o Clube de Regatas Vasco da Gama vivia um momento de transição importante. Nas águas da Baía de Guanabara, o remo ainda era o grande orgulho do clube. As embarcações cruzmaltinas continuavam competitivas e levavam a comunidade portuguesa a vibrar a cada regata, reforçando o laço cultural e emocional que unia torcida e atletas. Mas o futebol já dominava a cidade do Rio de Janeiro. Os campeonatos cariocas cresciam em prestígio, os clássicos começavam a ganhar fama, e a pressão para que o Vasco aderisse ao novo esporte aumentava dentro do clube. Muitos sócios mais jovens viam no futebol uma oportunidade de modernizar a instituição e atrair ainda mais torcedores. A diretoria, no entanto, optava por cautela. O foco seguia no remo e na vida social, que se tornava cada vez mais rica. Festas, eventos e confraternizações fortaleciam o Vasco como espaço de convivência e identidade da colônia lusa. Assim, em 1914, o Vasco seguia fiel às suas origens, mas já sentia de forma clara a proximidade da mudança que em breve levaria o clube a se aventurar pelos gramados do futebol. Em 1915, o Clube de Regatas Vasco da Gama deu um passo histórico, entrou oficialmente no futebol. Após anos de domínio no remo e de observação do crescimento do novo esporte na cidade, o clube decidiu criar seu primeiro time e se filiar à Liga Metropolitana de Esportes Atléticos, marcando o início de uma nova era. O Vasco começou sua trajetória no futebol disputando a segunda divisão do Campeonato Carioca. Ainda eram os primeiros passos, com uma equipe formada em grande parte por jovens atletas entusiastas, mas o simples fato de ver a Cruz de Malta nos gramados já despertava orgulho entre torcedores e associados. Enquanto isso, o remo continuava sendo importante, mas, pela primeira vez, o futebol ganhava espaço real dentro do clube, atraindo novos sócios e torcedores. As partidas eram modestas, mas reuniam um público animado, que acreditava no potencial daquela nova frente esportiva. Assim, em 1915, o Vasco mantinha sua tradição nas águas, mas dava início à caminhada no futebol, um caminho que mudaria para sempre a história do clube e o transformaria em um dos gigantes do Brasil. Em 1916, o Vasco da Gama vivia sua primeira experiência completa no futebol. Depois da estreia no ano anterior, o clube seguia disputando a segunda divisão do Campeonato Carioca, buscando ganhar entrosamento e experiência dentro de campo. A equipe ainda não tinha grandes resultados, mas a presença da Cruz de Malta nos gramados já chamava a atenção e reforçava o orgulho dos torcedores. As partidas, realizadas em campos simples e muitas vezes diante de pequenos públicos, eram acompanhadas por sócios e simpatizantes que acreditavam no projeto.
Mesmo sem grandes estrelas, o Vasco mostrava determinação e dava sinais de que poderia crescer rapidamente na modalidade. No remo, o clube permanecia ativo e competitivo, mantendo o prestígio que havia construído ao longo dos anos. Ainda era o esporte de maior tradição, mas o futebol começava a roubar a cena, atraindo novos sócios e ampliando a popularidade do Vasco no Rio de Janeiro. Assim, em 1916, o Vasco consolidava seus primeiros passos no futebol, mostrando garra e organização, e preparando-se para um futuro de conquistas muito maiores. Em 1917, o Vasco da Gama seguia firme em sua caminhada no futebol carioca. Ainda na disputa da segunda divisão, o clube buscava amadurecimento dentro de campo, com um elenco formado em grande parte por atletas amadores, apaixonados pelo esporte e determinados a defender a Cruz de Malta. A cada temporada, o Vasco ganhava mais experiência e começava a atrair maior atenção. Os torcedores viam na equipe a garra e a persistência que sempre marcaram a história do clube. Mesmo sem títulos imediatos, o simples ato de competir já mostrava a ambição de se tornar um grande nome do futebol do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Remo seguia ativo, mas já não tinha o mesmo brilho de antes. O futebol conquistava cada vez mais espaço entre os sócios e torcedores, transformando o Vasco em um clube de identidade múltipla, capaz de honrar suas tradições e, ao mesmo tempo, abraçar o futuro. Assim, em 1917, o Vasco fortalecia seus alicerces no futebol, preparando-se para os desafios que, em pouco tempo, o levariam a alcançar conquistas importantes e maior reconhecimento no cenário carioca.